Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco de cultura, temos a honra de receber como convidados a presidente da Associação dos Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, a ASPIUF, a professora Aidil de Carvalho Praz, e o também professor Antônio Pull. Ambos personalidades de destaque e merecedores de aplausos dos meios cultural e educacional de nossa cidade. E sempre tive grande admiração por ambos e pelos seus belos trabalhos. Boa tarde, professora Aidil. Boa tarde, professor Antônio Pull. É uma honra recebê-los aqui em nosso programa. Obrigado. Nós agradecemos. Vamos iniciar as entrevistas com a professora Aidil. Professora Aidil, fale-nos sobre a sua trajetória como professora e como vice-reitora na Universidade Federal Fluminense, pois sabemos que a sua atuação foi brilhante e merecedora de nossos aplausos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa entrevista e pela oportunidade que temos de falar um pouco sobre assuntos que são realmente muito importantes. Falar da minha trajetória, falar um pouco da minha participação numa área que eu considero da maior importância, que é a área da educação. Formada pela antiga Faculdade de Filosofia em História, tive a possibilidade de, em 1971, na direção do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, criar o curso de pós-graduação em História. É importante falar sobre isso, porque é importante se dizer que a área de ciências sociais estava vivamente dificultada pelo chamado AI-5. A conjuntura política era adversa. Portanto, criaram um curso de pós-graduação na Universidade Federal, na antiga Faculdade de Filosofia, agora Universidade Federal Fluminense, foi realmente muito importante para nós. Daí, até chegar à vice-reitoria, realmente foi um caminho que percorremos, sempre buscando que a educação pudesse ter uma atenção maior. E essa oportunidade de ser vice-reitora me colocou diante dessa oportunidade, porque trabalhei com o professor José Raimundo Martins Romeu, um homem muito avançado nas suas ideias e que realmente projetou a universidade. Pode-se dizer, sem nenhum erro, que as fronteiras da universidade se abriram para o mundo. Então, participar deste momento histórico da universidade foi muito importante. E pudemos apresentar ao público de Niterói, em 1985, a primeira Expo UF. O que significou isso? A primeira exposição de uma universidade brasileira e que realmente apresentou 168 eventos simultâneos. Foi realizada no Museu Histórico de Niterói e aberta com a presença do então ministro da Educação, Marcos Maciel. Então, eu creio que foi, provavelmente, alguma coisa que marcou a minha história de vida, mas também a própria cidade de Niterói. Parabéns por tudo isso. Professor Antônio, gostaria que nos falasse um pouco de sua trajetória também na Universidade Federal Fluminense. Eu inicio também agradecendo ao Carlos Mônaco pelo convite e pela oportunidade. E saúdo a todos os que estão acompanhando. Eu fui aluno da UF, embora na época que iniciei a faculdade, a UF não existia, existiam as faculdades isoladas particulares
e as faculdades públicas também isoladas. Em 1962, com a criação da Universidade Federal Fluminense, pela federalização das unidades individuais e pela integração de algumas faculdades particulares, criada a UF, 62, 63. E eu fiz o meu curso, iniciei o meu curso na Faculdade Fluminense de Filosofia. Mais à frente, integrando esta faculdade, integrando a Universidade Federal Fluminense, eu concluí meu curso já como aluno da Universidade Federal Fluminense. Então, é o meu primeiro contato. Mais à frente, quando eu concluí meu curso de pós-graduação, num projeto, existia na época, era o MEC, convênio com a Organização dos Estados Americanos e com a Universidade Federal de Santa Maria. Terminado esse curso, eu acabei, então, ingressando para professor da universidade. Entrei no concurso, participei e me tornei, então, professor da universidade. Então, os dois momentos meus são de aluno e, depois, de professor. Perfeito. Professora Aidil, a senhora preside a ASP-UF. O que é a ASP-UF e como é que foi formada? Gostaria que a senhora também nos falasse sobre a sua fundação. Na verdade, como estamos já conversando um pouco sobre a minha própria carreira, quer dizer, como estudante, professora, carreira administrativa, que se encerra bruscamente. Por quê? Porque a aposentadoria, em 1992, 91, 92, ocorreu na época Collor, que pressionou as universidades, o serviço público, a aposentadoria. Nós não nos aposentamos como é comum, a gente chegou ou na idade ou por tempo de serviço, a gente se aposentava. Nós fomos forçados a nos aposentar. Ou nos aposentamos ou perdíamos direito. Perfeito. Então, não foi, vamos dizer assim, uma escolha, foi uma imposição política. Perfeito. Por isso, eu diria assim, o impacto que nós sofremos com essa aposentadoria fez com que a gente quisesse algo mais. Achamos que a nossa universidade ainda precisaria de nosso apoio, de nossa colaboração. Achamos que era cedo, a gente ainda se sentia muito bem, ainda poderia dar um pouco mais. Mas, como fomos forçados, nós partimos para a fundação de uma associação. Quer dizer, nós queríamos ficar juntos, nós queríamos oferecer essa força de trabalho construída com tanto sacrifício, e da própria universidade, porque todos nós tínhamos feito pós-graduação, nós tínhamos participado da criação de diversas unidades, de diversos institutos, de diversos cursos. Então, a ASP surgiu disso, o desejo de continuar colaborando com a Universidade Federal Fluminense. Perfeito. Professor Antônio, há quantos anos você participa da ASP-UF? E também gostaria que você nos falasse sobre a importância dessa instituição. Eu participo da ASP-UF em momentos distintos. Inicialmente, como assistindo a encontros, participando de atividades, frequentando a ASP-UF como cliente, entre aspas, no sentido de me beneficiando do que lá acontecia. Isso há uns 10 anos. Agora, nos 2 últimos anos, que eu tenho participado mais intensamente, integrando, inclusive, a diretoria da ASP-UF. Então, tenho vivido esses 2 momentos que são diferentes, porque um é você participar de atividades que lhe são oferecidas, o outro é você participar
integrar a organização, a responsabilidade, a dinamização da ASP-UF. Em que a ASP-UF beneficia? Sinteticamente, eu vou dizer 2 ou 3 questões só, porque teríamos muitas a citar. Uma é um local de encontro de pessoas. Perfeito. Em que pessoas que têm trajetórias diferentes se encontram, conversam, trocam ideias, trocam opiniões, discutem e convivem numa vida profundamente saudável. Aliás, uma das propostas é qualidade de vida. Outro aspecto, a ASP-UF oferece aos seus associados orientações de caráter jurídico, de caráter de saúde, de N aspectos da sua vida profissional ou da sua vida de aposentados. Então, você busca na ASP-UF essa orientação. E a ASP tem as suas coordenações para essa orientação. Depois, ela mantém um plano de saúde. E esse plano de saúde ele é administrado pela própria ASP. Então, facilita tremendamente a toda pessoa que queira tomar orientações, instruções, etc. Fora isso, inúmeras atividades são oferecidas. Atividades como cursos, como saraus, como excursões, como almoços de confraternização, como de caráter, vamos dizer assim, cultural, de caráter social, que são oferecidas. E você participar está se beneficiando profundamente. Então, são várias frentes de oferta da ASP em que cada um de nós que é associado pode participar. Sem dúvida alguma, é uma instituição de grande importância aqui, né? Os comentários chegam ao meu movimento no Calçadão da Cultura e os comentários muito favoráveis sobre a atuação da ASP-UF aqui em nossa cidade. Obrigado. Professor Aidil, estive presente com muita honra em alguns eventos promovidos pela ASP-UF. Nessas ocasiões, importantes instituições culturais, literárias aqui em nossa cidade foram homenageadas. Gostaria que a senhora nos falasse sobre alguns eventos promovidos pela ASP-UF. Primeiramente, eu acho que deve ficar assim claro para os nossos telespectadores de que esta é uma associação de professores aposentados, portanto, de idosos, que buscaram algo diferente, não querem ser ociosos, querem ser pessoas participativas, querem ser pessoas inseridas em sua cidade, com os olhos abertos para os problemas da cidade e, por isso mesmo, a gente diz que a nossa associação ela é inteiramente aberta à comunidade. Então, prestigiar instituições culturais da cidade nos parecia importantíssimo, porque as instituições culturais de nossa cidade, elas são singulares. Por quê? Porque elas não têm patrocínios. Isso a gente poderia dizer que isso é realmente, poderia até ser dito uma palavra forte. Isto seria uma aberração. Uma cidade que tem uma indústria imobiliária fortíssima, que tem uma indústria de transporte, indústria de transporte, que realmente ocupa um espaço imenso na cidade, atrapalha a vida do cidadão e não contribui para a implementação cultural em nossa cidade. Implementar culturalmente a nossa cidade é também preservar a nossa memória, é também colaborar com a nossa educação, para que a nossa educação possa corresponder hoje à expectativa que se tem para a formação dos jovens. Os jovens precisam disso. E onde está esse apoio? Então, nós achamos que era realmente uma oportunidade
para prestar uma homenagem a essas pessoas que voluntariamente, que idealisticamente preservam a memória de nossa cidade, colaboram de uma forma efetiva para que a cidade de Niterói não seja apenas um ponto na nossa geografia, no nosso mapa, mas que possa ter uma projeção muito além de suas fronteiras. Perfeito. Muito bem. Professor Antônio, antes de sua chegada à Universidade Federal Fluminense, lembro-me de sua bela atuação no Instituto Abel. Ao meu ver, uma das mais importantes iniciativas foi a fundação da Academia de Letras para Jovens, a LIA. Gostaria que nos falasse um pouco sobre essa história. A minha atuação no Abel realmente foi grande. Atuei lá durante 49 anos seguidos, exercendo N funções, professor, coordenador, vice-diretor, diretor pedagógico, diretor-geral e outras funções. E na função de coordenador pedagógico, uma das iniciativas foi exatamente a criação de uma academia de letras envolvendo crianças, jovens e adultos, que se caracteriza por ter diferentes câmaras, e as câmaras são constituídas por crianças, por jovens, vamos dizer assim, pré-adolescentes, e por jovens, e também por professores da escola. Então, são 4 câmaras distintas, constituindo uma academia. E outro aspecto característico é que os seus membros, ao contrário das chamadas academias tradicionais, os seus membros não são imortais. Pelo contrário, eles renascem ou não nascem todo ano. Todo ano precisam comprovar que têm condição, competência para continuarem a ser membros da academia, e cada câmara tem a sua forma de ingresso. E, por exemplo, a Câmara de Adultos, integrada por professores, o professor, se quiser permanecer ou se ele quiser integrar a academia na existência de vaga, ele precisa apresentar um trabalho de qualidade que é examinado por 3 examinadores para dizer se o mérito dele é suficiente para integrar a academia. Então, ela tem uma série de características. Realmente foi um belo projeto. Isso veio um pouco da seguinte questão. Eu observava algumas academias, nem muito de Niterói, mas do país, em que há pessoas que integram a academia e esperam lá a imortalidade, mas não produzem mais, não se renovam mais, não escrevem mais e tal. Então, a gente achou que essa dinâmica é inovadora. E ela, confesso, já deu bons frutos até sem dúvida na realidade de Niterói. E quando eu digo isso, eu sei que o senhor acompanha bem a cultura de Niterói e sabe o que significa. Sem dúvida. Professor Aidil, quais os seus planos ou projetos para o ano de 2013 na ASP-UF? Poderia nos citar alguns eventos já programados para este primeiro semestre? Nós gostaríamos de, voltando um pouquinho, dizer sobre a nossa associação, não é? Quer dizer, ela tem assim uma atuação muito ampla, porque nós temos cursos abertos à comunidade, são cursos de línguas, cursos de dança, enfim, curso de informática, mas nós temos uma atividade também que é muito bem aceita pela comunidade, que são os saraus vespertinos. Então, a gente tem uma atividade cultural aberta à comunidade, e para o ano de 2013, a gente já tem dois saraus que são já programados. Um para abril, um para março, outro para abril. Mas nós também temos a nossa abertura dos nossos trabalhos
é feita na primeira sexta-feira do mês de março. Porque na primeira sexta-feira do mês de março existe uma tradição que que se chama a mulher em oração. Esta tradição significa o seguinte, que em cada país, a uma determinada hora, aquele país, as mulheres, normalmente, mas os homens hoje também já aderiram, entram em oração. Então, nós não podemos fazer isso no nosso país, mas nós podemos fazer isso na nossa entidade. Então, na primeira sexta-feira de março, às 15 horas, nós entraremos em oração. Perfeito. Então, este é um marco de nosso trabalho no semestre. E como a senhora vê a Universidade Federal Fluminense hoje? Eu acho que a Universidade Federal Fluminense hoje, ela é extremamente dinâmica, ela está realmente numa abertura, não apenas para multiplicar o número de prédios, mas, sobretudo, para ampliar as suas possibilidades no que se refere às áreas profissionais mais novas que precisam realmente dessa abertura. E acho que a universidade está prestando novamente, como sempre, aliás, um grande serviço à educação brasileira. É uma das universidades hoje cuja projeção está se dando numa velocidade maior e, por isso mesmo, nós, professores da ASP, UF, professores aposentados, temos muito orgulho de ter participado de sua fundação, de ter participado dos seus momentos difíceis, porque achamos que hoje a gente já está colhendo o fruto desse trabalho. Perfeito. Professor Antônio, nas considerações finais, e também queria saber se você tem outras frentes, além da ASP-UF. Eu atuo também, junto com uma colega, amiga minha, numa entidade que nós chamamos AP Educacional, que é voltada para assessoria, consultoria na área de educação, planejamento e marketing, voltado para escolas e voltado para professores, editando materiais, editando instrumentos de trabalho para as escolas e para os professores. É uma frente que a gente está desenvolvendo. Sinteticamente isso, fora outras frentes. Agradeço a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço muito a oportunidade. Professor Aidil, nas considerações finais, também gostaria que a senhora nos... o que a senhora gostaria que ocorresse em defesa da preservação aqui em nosso município? Eu gostaria de ver o bairro de São Domingos revitalizado. Considero importantíssima a ideia da revitalização do bairro de São Domingos, porque não posso admitir que, ao lado do projeto Niemeyer, ao lado do futuro, o passado esteja tão negligenciado. Não é possível a gente ver aquele casario, que seria realmente restaurado, um grande exemplo. Eu não me conformo de ver isso. Eu tenho expectativa, eu tenho um sonho. Eu gostaria de ver o bairro de São Domingos restaurado, revitalizado. Todos nós torcemos por isso e é importante essa luta pela preservação do patrimônio aqui em nossa cidade. Gostei muito, fiquei muito feliz, muito honrado com a sua presença aqui no programa. Gostaria de agradecer muito a oportunidade e dizer aos telespectadores que eu sou uma sonhadora. Por isso é que eu espero que a educação no Brasil seja prioridade e que a preservação possa também se constituir em algo que todos nós possamos nos comprometer com ela. Vamos preservar o passado pensando no futuro. Despeço-me agradecendo as ilustres presenças da presidente da ASP-UF, professor Aidil de Carvalho Praz, e do professor Antônio Pull em nosso programa, e também aos nossos queridos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica
e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. O projeto Conheça a UF tem como objetivo apresentar a Universidade Federal Fluminense aos alunos interessados em cursar o ensino superior em uma instituição pública de qualidade. Eu acho muito interessante, porque dá a oportunidade de a gente conhecer o instituto, né, o jeito como acontece, como rola tudo, eu acho legal. Durante o encontro, os estudantes recebem informações sobre a estrutura da universidade e fazem uma visitação guiada pelas dependências da UF. Com uma parada no restaurante universitário. Eu não conhecia a UF assim, da forma que eu estou conhecendo hoje. Já tinha ouvido falar, mas não sabia nem onde ficava a UF. Então, eu achei muito interessante vir aqui. Eu conheci assim, o espaço e tal, as pessoas. Não imaginava que era assim, não imaginava que o ensino era tão bom. Um projeto bastante interessante. Assistimos agora há pouco uma palestra que nos motivou bastante a prosseguir na universidade, os benefícios que teremos, tudo mais, então foi bem motivante, sim. O projeto Conheça a UF é muito importante porque ele procura dar informação aos alunos do ensino médio, que normalmente não têm muito conhecimento de como funciona a universidade, e assim eles podem desfrutar melhor de tudo que a universidade tem a oferecer, além do próprio curso de graduação. Então nós falamos sobre as bolsas, sobre os intercâmbios, sobre a assistência médico-odontológica, ou seja, tudo aquilo que pode beneficiar o aluno nos seus estudos e na sua vida pessoal. Como é um projeto que está sempre em evolução, a gente procura todo ano introduzir alguma novidade. Por exemplo, esse ano foi extinto o vestibular, então a gente está enfatizando a questão do Enem, que é o novo método de seleção dos alunos universitários agora. Outra questão que tem chamado muita atenção é a questão das cotas, que foi decretado pelo governo federal o aumento da quantidade de cotas. Isso causa muita procura por informação, muita curiosidade. Então a gente procura também se atualizar para poder passar essas informações para os alunos. E também uma novidade que nós fizemos esse ano foi gravar entrevistas com professores e diretores de unidades para que esses alunos possam receber essas informações, mesmo quando eles não podem ir a cada unidade de ensino da universidade. Então, aumenta o leque de informações dada de primeira mão, né, pelo próprio profissional da área, o diretor, o professor, né? Isso faz com que o projeto seja mais produtivo, mais interessante. O Conheça a UF também recebeu neste ano 3 universidades colombianas. Nós passamos a atender, inclusive, alunos estrangeiros, né? Nós recebemos esse ano já 3 missões de alunos colombianos que vieram conhecer a universidade e se interessaram tanto por graduação quanto pós-graduação. Isso possibilita, inclusive, que a UF amplie seu número de universidades conveniadas, o que é bom para nós, porque podemos mandar nossos alunos para esse país, como para eles também virem estudar na UF. Então, nós estamos muito animados em até, a partir do ano que vem, 2013, continuar esse trabalho e ampliar, atendendo alunos de outros países da América do Sul e de outros continentes também. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com uma presença encantadora de uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, que é o professor Sávio Freire Bruno. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero ler aqui alguma informação, né, a respeito da sua formação para o nosso telespectador. O professor Sávio Freire Bruno é professor de Medicina de Animais Silvestres e de Zoologia da Universidade Federal Fluminense. Desenvolve pesquisas em áreas protegidas com ênfase em espécies ameaçadas de extinção.
doutor pela Escola Superior de Medicina Veterinária de Hannover, em 2000, né? Traz em sua trajetória múltiplas formações direcionadas à biologia, veterinária e ciência ambiental. Natural de Miracema, que bonito. Noroeste do estado. Pois é. Miracema é uma cidade que tem história, com pessoas de lá que vêm para Niterói. Eu mesmo cheguei aqui com 1 ano de idade. Pois a gente vai falar sobre isso. Então, ele é natural de Miracema, é um ecólogo comprometido com a ética e as questões socioambientais no Brasil. Então, professor Sávio Freire Bruno, o que te fez, então, escrever esse bonito livro e, creio eu, com informações extremamente importantes para a população de uma maneira geral, né? Que você deu o título de Exóticos Invasores, né? Que são os bioinvasores selvagens introduzidos no estado do Rio de Janeiro e suas implicações. Está aqui o livro, vamos mostrar para o nosso telespectador. Então, eu gostaria que você dissesse para a gente, num primeiro momento, né? Como é que foi escrever esse livro? Então, assim, o livro trata de espécies que foram introduzidas no estado do Rio e que, de fato, não faziam parte da sua fauna autóctone, a sua fauna endêmica. Mas, assim, o motivo que me levou, você não repara se eu retomar um pouco o raciocínio? À vontade, porque as espécies animais, sempre, elas estão na tentativa de galgar novos espaços, né? Então, o sentido da vida na biologia é a sobrevivência e a reprodução. Então, as espécies, elas procuram cumprir o seu papel e fazer com que a vida permaneça e vá adiante no planeta. E, nesse sentido, vamos dar um exemplo prático. Um coqueiro na beira da praia, o coco cai, vem uma ressaca, leva aquele coco vai boiando. Se ele chegar no Polo Ártico, bem outra joga, ele vai sobreviver, vai reproduzir? Não. Mas se ele chegar numa costa tropical, uma ressaca jogar ele lá, o coco ele vai brotar e vai surgir frutos e vai formar novas populações. Tem que haver um favorecimento do esses ambiente, são mecanismos naturais de dispersão de espécies. As espécies têm, dentro de uma visão de ecologia básica, as chamadas dispersões de forma passiva ou ativa, quando, de alguma forma, por um mecanismo próprio, mecanismo próprio da espécie, ela migrou, ela galgou novos espaços. Mas aí por questões de sobrevivência? Por questões naturais, exatamente do início dessa explicação, de que a natureza está sempre fazendo tentativas. Um exemplo animal, um pinguim de Magalhães, vez por outra, mesmo que haja explicações comportamentais, etc., mas um pinguim ele pega uma corrente marinha e chega, por exemplo, na costa do Rio de Janeiro. Regra geral, o clima aqui não está favorável a ele, mas a natureza está sempre lançando um emissário. Né? E muitas vezes consegue-se formar novas populações, porque lá no sul, um dia, numa época geológica também, pode não ser bom para eles. Então, a natureza tem um dinamismo natural, ela tem faz parte de um equilíbrio dinâmico da natureza, essa troca. Quando os oceanos, quando o continente Pangeia se abriu, formando essa parte das Américas, separando de África e Europa, houve também a fusão de novos de oceanos. Isso fez com que espécies que outrora não existiam de um lado do ambiente marítimo migrassem para outros territórios. Então e que pode até interferir diretamente nas populações que outrora existiam em um dos lados. São mecanismos naturais. Especificamente do livro, é por isso que eu disse, porque agora, quando o homem... Então, existem barreiras naturais, existe pela distância, uma cordilheira, mas quando o homem ele pega
pega, tira um animal daqui, atravessa um oceano com ele, ou remove ele do seu local de origem e introduz em outro ambiente, já não é um mecanismo natural. E as implicações dessas introduções, dessas interferências humanas, seja diretamente, como eu acabei de citar, ou seja, por mudanças no ambiente que favoreçam a dispersão daquela espécie até um novo ambiente, pode ter, sim, consequências catastróficas, como um jogo de vareta. O que me levou a fazer esse livro... Quer dizer, consequências catastróficas de uma maneira geral para o ambiente como um todo. Para o ambiente, porque uma das consequências da introdução de espécies seria um efeito cascata em cima da cadeia biológica, ou a cadeia alimentar. Porque se um organismo que é um indivíduo que é introduzido e ele preda um indivíduo A, esse indivíduo A interagia com essa espécie A interagia com a espécie B, que interagia com a C, e a A pode não estar mais disponível para a B, consequentemente a B não está para a C. Exatamente, a cadeia, o fluxo de matéria e energia pode se comprometer, a ponto da invasão biológica hoje ser considerada a segunda maior causa de perda de diversidade biológica no mundo, de desintegração biológica. E a primeira em ilhas e áreas protegidas, ilhas oceânicas. Pois é, e a gente está aí no meio dessa situação, sofrendo as consequências, né? Exato, e só perdendo para o desmatamento, para a perda de hábitat de forma geral. Por isso que nas áreas protegidas, a questão dos invasores biológicos passa a ser prioritária do ponto de vista de ser a maior causa, considerado por grande número de autores, a maior causa de perda de diversidade biológica no planeta. Bom, após essa explicação... Pois é, a gente poderia... Eu não quero ficar te interrompendo, mas tem coisas que eu acho que a gente tem que marcar, principalmente a questão aqui de você estar em Niterói, né, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo, né, desse campo todo, que é muito amplo mesmo, né, muito extenso. E eu gostaria que você falasse, acima de tudo, do seu trabalho feito aqui em Niterói, na Serra da Tiririca. Pois não. Porque eu acho que isso para a gente é importantíssimo. O Parque Estadual da Serra da Tiririca, ele está inserido dentro de vários parques que estão sob a tutela do INEA, né? E o Parque Estadual, nós temos desenvolvido trabalhos na Tiririca, projetos de extensão. Houve recentemente uma exposição fotográfica que nós levamos até lá através do Clube de Observadores de Aves, da qual eu faço parte, chamado COA, do Rio de Janeiro, e nós temos desenvolvido também trabalhos de pesquisa lá, por exemplo, avaliando a interação entre a fauna doméstica e silvestre no parque. Então, o parque, o INEA em si, tem sido um grande parceiro da universidade. Eu acho que a gente só está começando a trabalhar. Eu espero, inclusive, que muitos professores... Inclusive, dá um curso... E leva seus alunos para fazer essa observação de campo. A última edição do chamado Curso de Introdução à Ornitologia, que nós temos procurado fazer anualmente, a prática foi lá, na Serra da Tiririca. Então, foi muito interessante. Mas eu, Elizabeth, gostaria de retomar aquela pergunta do que me moveu a escrever esse livro. Correto. E, considerando assim essa introdução sobre essa movimentação de espécies ao longo da evolução do próprio planeta, quando o homem ele interfere e retira uma espécie de dado local e introduz em outro local, como a gente estava colocando, as consequências são imprevisíveis a cadeia, e muitas vezes, como eu disse, catastróficas. E qual foi, então, o maior motivo de fazermos esse livro? Foi sintetizar o conhecimento
até então existente sobre os invasores biológicos no estado do Rio. Até então existiam, sim, artigos, existia, sim, e existe uma preocupação cada vez maior, uma preocupação crescente com relação aos bioinvasores. Mas a obra, ela tenta agregar e fomentar a discussão sobre esse tema, que acabamos de dizer aqui, considerado... Causas e consequências. Causas e consequências. Primeiro, a gente enumerar as espécies que foram certamente introduzidas pelo homem. Depois, também enumerar espécies que não existiam aqui e que hoje existem e devem estar sob monitoramento para que as consequências negativas da expansão dessas populações não venham a trazer prejuízos graves ao meio ambiente, como já vem existindo no estado do Rio. Exemplo. Um dos maiores exemplos de impactos ambientais na nossa diversidade biológica, Mata Atlântica, é a introdução de primatas. Foi a introdução, e tem sido, de primatas que não existiam aqui e que hoje estão vivendo em nossas matas. Por exemplo, no decorrer do século XX, já em 1919, já se identificava no Rio de Janeiro uma espécie de primata do gênero Calitrix, o Calitrix jacus, vivendo na floresta da Tijuca, que era, então, proveniente do Nordeste. E, ao longo das décadas, foram sendo introduzidas essas espécies animais por solturas inadequadas, muitas vezes por ignorância, outras vezes por má fé, mas, de alguma maneira, foram ocorrendo essas solturas e aquele primata que não existia ali passou, então, a compor a essa fauna. Para agravar a situação, os registros que datam de 1960 demonstram que uma outra espécie, chamada Calitrix penicillata, proveniente do centro-oeste brasileiro, também foi introduzida aqui, ambas movidas principalmente pelo tráfico ilegal de animais silvestres. Esses animais foram soltos no nosso ambiente e aqui na nossa região, onde a gente está sentado aqui agora, era hábitat do mico-leão dourado, do Leontopithecus rosalia. Mas o nosso processo de desenvolvimento, de ocupação, levou que essa espécie se restringisse a determinados fragmentos florestais que ainda existem no estado. Ele encontrou um nicho vazio e essa espécie sofreu hibridação e formou um híbrido fértil que hoje anda pelos fios das cidades, que andam dentro das nossas áreas protegidas, que formam populações que vivem nos bairros, que muitas vezes inadequadamente a população alimenta esses animais. E na floresta os impactos eles são naturalmente... Isso traria um certo transtorno. Porque os primatas, regra geral, eles varrem a floresta, eles varrem. No caso desses calitriquídeos, eles são onívoros. O que você chama de varrer a floresta? Varrer a floresta é assim, eles têm um cotidiano, eles têm um território que eles ocupam, demarcam, e ali eles caminham e vão sobre a floresta, porque todo primata neotropical é arborícola, eles vão, mexeu, virou comida. Se tiver mexeu, virou comida. Então, as populações não só de invertebrados, mas pequenos vertebrados também se tornam comprometidas. Eles fazem uma depredação. Não só, muitas vezes se fala, não, os calitriquídeos, eles predam aves ou ninhegos ou ovos dessas aves, tá? Mas eles competem também pelo alimento. Com outros indivíduos, outras espécies que estariam ciclando ali sem essa presença. Então, a introdução de novas espécies pode causar, sim, aquele efeito cascata. E no caso específico desses calitriquídeos, a situação se tornou muito séria, porque o problema foi se agravando de tal forma que hoje são milhares e milhares de indivíduos
vivendo, inclusive em ilhas, como na Ilha Grande, se prevê em torno de 1.000 indivíduos vivendo só na Ilha Grande. Você imagina bem. De uma maneira geral, prejudicando a fauna como um todo, né? A introdução, o indivíduo introduzido, ele tem fases, né? Ele tem a fase de chegada, ele tem a fase de estabelecimento, de dispersão e de integração, caso ocorram... Depois de tomada de campo mesmo. Tomada de campo. Então, o livro ele vem a discutir, particularmente, esses vertebrados continentais, terrestres, né? Esses vertebrados e também semiaquáticos, como o caso de cágados, que foi, no caso, um cágado que foi introduzido no estado e formou populações ativas, de forma que se possa fomentar essa discussão, criar uma referência para que os alunos e todo interessado possa, de fato, debater e até direcionar, quiçá, políticas públicas com relação a essa questão. Pois é, e como é que você está articulando, você dentro da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, como é que você está articulando essa questão de agora fazer esse trabalho de preservação, né, do ambiente, quer dizer, como é que você está aí articulando isso? Como é que você está se movimentando, né, com esse trabalho? Sim, nós temos projetos de pesquisa que a gente desenvolve oficiais dentro da universidade. Eu pesquiso espécies ameaçadas de extinção. Esse trabalho ele é um trabalho pontual que eu resolvi tratar do assunto, e na verdade é uma obra que está longe de estar fechada. Na verdade é um pontapé para a discussão. É o pontapé inicial, pontapé, né? ela na verdade ela traz o assunto em discussão. A baila, né? Para reflexão, né? Isso. Por isso é chamado bioinvasores selvagens. Você quer mostrar especificamente alguma coisa que tem aí no livro que você acha relevante? Tem uma espécie aqui que é chamada Leontopithecus crisomelas. Né? Vamos mostrar. Esse chamado mico-leão de cara dourada. Esse animal é outro primata que, particularmente aqui em Niterói e já adjacências, ele vem tomando um caráter, vamos dizer assim, de muita preocupação para os ambientalistas. Isto porque esse mico-leão, ele é originário, ele é natural do sul da Bahia e uma pontinha lá do Espírito Santo, sudeste e sul da Bahia, uma pontinha do Espírito Santo. Tem uma reserva lá no sul da Bahia chamada Reserva de Una, que protege lá uma população. Ou seja, são animais de floresta atlântica, mas não da floresta atlântica do Rio de Janeiro. E esses animais, já desde o ano 2000, eles foram identificados por nós, aqui na região de Niterói. Apresentamos dados sobre a existência desses animais aqui. Os grupos eram pequenos. E uma das questões mais críticas para se resolver um problema, por exemplo, o fato de você translocar algumas espécies, por exemplo, se você tem 1 ou 2 grupos que você identificou no início da introdução. Quanto mais rápido houver uma intervenção do Estado, do ponto de vista de tentar conter aquela invasão biológica, mais chance de sucesso para se conter aquela invasão biológica se tem. Então, à época, existiam 2 grupos. Hoje existem, no mínimo, 15 ou mais grupos catalogados, e só mais recentemente houve uma iniciativa do Estado. Pois é, isso é que eu ia te perguntar. O que está sendo feito agora, nesse momento? Nesse projeto, nós não estamos participando diretamente. Né? Existem outros grupos que estão trabalhando para tentar conter o problema e translocar esses animais para a região de origem, o que não é nada fácil, porque é preciso
primeiro, uma conscientização pública, a captura desses animais. Muitas vezes, o esforço utilizado para você capturar 90% ou mais dos animais pode ser até muito maior quando você tem que buscar os últimos indivíduos que você não sabe onde eles estão. E aí, se você deixa uma ou duas famílias que não foram identificadas, daqui a alguns anos recomeça novamente o processo de dispersão dessas espécies. Então, quanto mais cedo se inicia um processo de monitoramento e uma ação, mais fácil se dá a obtenção do sucesso. E qual é o órgão que realmente é encarregado de no estado do Rio, o INEA, né? Em nível federal, IBAMA e ICMBio, né? Mas no estado do Rio, o INEA. A universidade está sempre de portas abertas para dar apoio, para desenvolver um trabalho conjunto. Pois é, e então, isso a gente tem feito. A universidade ela se preocupa, então, em conscientizar cada vez mais os órgãos aí encarregados desse trabalho, de que é importante fazer esse trabalho. Trazer o conhecimento ao debate, se colocar numa posição de estar sempre de portas abertas para cooperações, eventuais cooperações com os órgãos ambientais no Estado, com certeza absoluta. Pois é, porque eu queria que você deixasse para a gente também todas as informações possíveis que você puder nos dar a respeito das pessoas que estiverem interessadas em cooperar ou em conhecer ou até cursar, né? Tem muita gente aí que às vezes não sabe, bom, vou fazer o quê, vou cursar o quê, e gosta de animal. Você estava me falando que já em criança você começou a ter contato, que seu pai era médico, mas que em Miracema você tinha um contato muito direto com esse habitat natural, né? Com animais e com a terra, com a natureza mesmo, bruta, né? Como a gente chama. E que isso talvez tenha feito você colocar a mão na massa muito cedo. E que quando você optou por estudar veterinária, que isso já estava tão, assim, eu acho que tão vivido por você, que foi uma complementação extremamente plena, o fato de você unir o útil ao agradável. Né? Não o só amor, a veterinária, assim, porque, né? na verdade, naquele período que a gente vai fazer vestibular e tudo, os conselhos, eles sempre estabelecem limites naturais que o homem... Mas quando você está trabalhando no campo e você precisa de uma visão holística para entender um problema, peraí, mas... E aí eu ficava, nossa, a veterinária, a biologia, né, a agronomia, e essas profissões estavam sempre correlacionadas, né? Então, por isso eu acabei procurando o Instituto de Geociências, estudei lá alguns anos, né, a parte de planejamento ambiental, ciência ambiental, cursei também biologia e fui então tentando, não só na prática, mas também na academia, unir esse conhecimento. Né? Entrelaçando esse conhecimento, que ele não pode ser partido mesmo, né? Não pode. Se você ele pensa compartimentadamente, né? Você não tem como entender um processo ecológico. Por exemplo, o que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando de economia. Sim. Nós estamos tratando de produção de alimentos. Sim, porque se há uma desintegração ecológica, se ocorrem extinções de espécies a partir da introdução de um exótico invasor, por exemplo, a produção de dado alimento pode estar comprometida, porque uma fruta que está na nossa mesa, ela precisa passar no processo de polinização. Quem faz isso são os insetos. Isso é só um exemplo, né? Falando em insetos, as abelhas que produzem o mel, enfim, existe um equilíbrio das espécies que são endêmicas, que são necessárias à produtividade, à produção de alimentos no país e no mundo. E se ocorre uma linearização dessa cadeia ecológica com a perda de diversos elementos, essa rarefação vem diretamente a influenciar
na produção de alimentos e na economia do país. Então, a gente não está toda tratando certeza. de uma questão de um ecólogo radical. Não. É preciso ver o problema com um olhar de várias facetas. Com E, amplitude, né, e evidentemente, muita que eu tenho um clareza. olhar de compaixão pelos animais, tenho interesse no estudo do comportamento animal, mas toda essa percepção, ela não pode ser compartimentada. Muitas vezes nós compartimentamos o conhecimento e não conseguimos dar o devido valor ou a devida compreensão. Por exemplo, nós estamos tratando de exóticos invasores aqui, né? Como você tem condição de perceber o problema se você nunca se deparou com ele? Sim. Como pensar em soluções? O ouvinte que está aqui vai pensar 2 vezes e fala assim, peraí, eu se estiver estimulando através do oferecimento de alimento a dado animal, que eu acho bonitinho, etc., mas que pode ser um exótico invasor, eu posso estar causando um prejuízo ambiental de estar estimulando que aquele animal não tenha a resistência. Só um instantinho, sabe? Como é que a gente está no nosso tempo? 2 minutos? Eu não quero terminar, sem te perguntar uma coisa. Olha só, a gente sabe que hoje os transgênicos, né, os alimentos, já são 54% de produção de transgênicos. Quer dizer, até que ponto isso também, quer dizer, isso que você está falando, está se refletindo aí, quando a gente está agora usufruindo de uma alimentação que, a meu ver, não seria o mais adequado. No caso dos transgênicos, é uma alternativa que a ciência traz à sociedade, que ainda não foi, de fato, esclarecidos os possíveis efeitos futuros que possam, mas que tem, dentre as suas justificativas, a possibilidade de uma adequação a um ambiente já um tanto não tão propício àquela região, mas que, através de uma mutação, passa a ser, então, mais adaptado, vamos dizer assim, mas que os transgênicos ainda carecem de muita pesquisa para que nós tenhamos segurança nesse ponto. E eu queria, só enfatizar que a questão, boa parte dos bioinvasores no nosso estado tiveram algumas vezes assim a introdução intencional ou acidental, mas quando nós, população, adquirimos um animal proveniente de meios obscuros, do tráfico ilegal, e esse animal, ele, na boa parte das vezes, ele vem de outros estados e acaba que ele tem grandes chances de ser solto aqui. E essa questão da posse, e principalmente da aquisição do animal pela população para ter essa questão da posse, né? Eu quero porque eu amo. Quem ama não prende. Quem ama não prende. Com certeza. E de forma que é preciso combater o tráfico de animais silvestres, que é uma das causas da introdução. Sabe, o nosso tempo, infelizmente, você sabe como é que é a televisão, né? Claro. Nosso tempo, infelizmente, está chegando no finalzinho, mas eu te faço um convite para voltar numa próxima ocasião, que eu acho que esse bate-papo é extremamente importante para o país como um todo, né? Com a grandeza do nosso país, que é um continente, né? Quer dizer, até que ponto a população precisa estar consciente dessas pequenas atitudes que a gente acha que não interferem em muita coisa, mas que interferem muito. Com certeza. Então, vou pedir suas considerações finais e a gente fecha. Vai ser um prazer retornar aqui. Com eu certeza. Gostaria até de fechar colocando que esse livro não é fruto unicamente do meu trabalho. Esse livro foi escrito com a participação de uma aluna na qual eu orientei, a Vanessa Trali Bardi, que hoje se encontra lá na Itália, porque ela terminou o curso de bacharelado e agora está fazendo a licenciatura. E, lamentavelmente, ela não pôde estar aqui conosco. Mas nós planejamos todo um processo de confecção de uma monografia que ela fez sobre o tema e participamos, então, do edital. Então, eu queria deixar aqui meus parabéns para a Vanessa
E dizer que eu estou muito feliz de poder partilhar com um orientado a participação de um livro dentro de uma editora do Muito porte bom. da EDUF. Muito obrigada. E que beleza ter um orientador assim, que gosta tanto do que faz e se dedica tanto. Olha, Obrigado. muito obrigada pela sua presença e com certeza a gente vai te ter aqui outras vezes, se for possível. Vai ser um prazer. Tá bom? E para você que nos assistiu, meu beijo, até o próximo programa.